Jesus, amigo Deus, que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, curva a Deus em oração. Andas fraco e carregado, de cuidado sem temor. Vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo provas nos mostrou. Quando para ter consigo, ocupado se humanou. Veio com seu sangue puro, os pecados nos lavar. Paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Quero neste momento saudar a cada um de vocês que aqui se faz presente para este culto online da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul. Estamos no terceiro final de semana de Páscoa, ou seja, como cristãos festejamos a vitória de Jesus sobre o pecado, a morte e o diabo. Jesus trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna. Ele vive para sempre, com Ele também viveremos. E aqui na vida, querido irmão, querida irmã, Ele caminha com cada um de nós. Ele está junto de você. Ele está comigo. Agora, nós percebemos Jesus caminhando conosco? Nos guardando, protegendo, dirigindo, abençoando, nos assistindo, abraçando, carregando no colo? Quero saudar a cada um dos que participa conosco, membros da congregação e visitantes também neste culto, nas palavras do salmista que diz: eu amo a Deus o Senhor. E aí ele fala muitas coisas bonitas, porque Ele me ouve, Ele me socorre, Ele é bondoso, é fiel, Ele tem compaixão, Ele protege, Ele salva. Ele faz parar as lágrimas, Ele não deixa cairmos na desgraça. Ou seja, eu louvo a Deus pelo seu amor, pelo seu cuidado. É por isso que nós aqui também nessa live rendemos culto ao nosso Deus. E queremos, motivado por este grande amor, de fato viver vida de obediência. Queremos viver vida de serviço e levarmos sempre ofertas ao nosso Deus para darmos graças. Dedicamos a Ele a vida, o tempo, dons e os bens. Que Deus abençoe a cada um neste culto. Queremos iniciá-lo invocando a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos
e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados a Deus, orando nesse momento em conjunto como segue. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus, o Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte, e por amor dele nos perdoou todos os pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino, e lhes concede o Espírito Santo. Amém. O introito para o culto de hoje é o Salmo de número 116, que neste momento pronunciamos responsivamente. Um versículo, o oficiante, o pastor, outro, todos vocês. Incentivo você a abrir a sua Bíblia. Estamos usando a nova tradução na linguagem de hoje. E pronunciamos o texto, então, responsivamente. Salmo 116. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando. Os horrores da sepultura tomaram conta de mim. E eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro, continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuei crendo, mesmo quando disse: estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar: não se pode confiar em ninguém. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças, porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. O Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. Ó Senhor, eu sou teu servo, eu te sirvo como te servia a minha mãe. Tu me livraste da morte. Eu te darei uma oferta de gratidão, e a ti farei as minhas orações. Na reunião de todo o teu povo, nos pátios do teu templo, em Jerusalém, eu te darei o que prometi. Aleluia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Ó Senhor, te pedimos pela paz do alto e pela nossa salvação. Ó Senhor,
Senhor, tem misericórdia. Ó Senhor, te pedimos pela paz de todo mundo, pelo bem-estar da Igreja de Deus e pela unidade de todos. Ó Senhor, tem misericórdia. Ó Senhor, te pedimos pela Igreja, por esta forma de pregação da palavra e por todos os que aqui te oferecem culto e louvor. Ó Senhor, tem misericórdia. Gracioso Senhor, te pedimos, ajuda, salva, conforta e defende-nos em todos os dias e momentos. Amém. A primeira leitura para o culto encontramos em Atos, capítulo 2, do versículo 36 ao versículo de número 41, que leio então neste momento. Pedro disse: todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que esse Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados. E vocês receberão de Deus o Espírito Santo, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Até aqui, a primeira leitura. A segunda leitura encontramos em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 17 ao versículo de número 25. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 17 ao versículo 25, que leio também neste momento. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas, de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro, pois vocês, pela vida e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Até aqui a leitura, esta segunda leitura para o culto. Queremos cantar então neste momento.
sobre a túmulo e triunfou, dando sua vida em nosso favor. Não mais tememos morte nem dor, glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus. Agonida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Morte cruel, sem culpa sofreu, mas no terceiro dia venceu. Graças te damos, nosso Senhor, pois revelaste a nós teu amor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus. Boa acolhida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. O Santo Evangelho para o culto de hoje, neste terceiro final de semana da Páscoa, encontramos em Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao 25. O texto também nos dá a base para a mensagem do culto de hoje, caminhando com Jesus. Texto que leio. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes, os sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram. Até aqui a leitura, então, do Santo Evangelho. Aliás, leio também o restante do texto, então não apenas até o 25, mas até o 35. Pois era preciso que o Messias sofresse assim e recebesse de Deus toda a glória, disse Jesus ainda. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os 2. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um ao outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito, quando ele nos falava
na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas. Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui então a leitura do Santo Evangelho. Queremos neste momento confessar a nossa fé no Deus triuno, também nas palavras que iremos cantar, o hino que segue. Nós cremos todos num só Deus. Todos um só Deus, nosso Pai e Criador, que governa terra e céus, anjos cantam-lhe louvor. Tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho Pai provém, sendo dele amparador dos que em aflições se vêem. Assim o novo Senhor, cantem todo o seu louvor. Que Deus, Espírito Santo, haja livremente no coração e na mente de cada um de nós, que sejamos fortalecidos na fé em Jesus Cristo, que caminha conosco hoje e em todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há muitas ilustrações de Jesus, imagens de Jesus que talvez sejam conhecidas por nós. Agora, quais são as imagens mais conhecidas e lembradas por você quando a gente fala de Jesus e sua história? Quem sabe o menino Jesus na estrebaria de Belém? Uma imagem bonita, conhecida, que momento marcante e especial, não é verdade? Na plenitude do tempo, conforme a promessa de Deus, Jesus nasceu na estrebaria de Belém. Pensando em imagens conhecidas, quem sabe Jesus no templo com os doutores e mestres da igreja, conversando, deixando eles estupefatos, talvez deixando impressionado assim também os seus pais, Maria e José. Você lembrava dessa imagem? Ou quem sabe Jesus na sinagoga, como ele muito gostava de fazer, e anunciar as verdades de Deus ao povo. Quem sabe Jesus com multidões, em momentos especiais, cumprindo também os seus ofícios como Salvador da humanidade, como profeta, anunciando a mensagem de Deus, por palavras, por sinais, por milagres, para que as pessoas crescem de fato que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tivessem vida por meio dele, a salvação, a vida eterna. Imagens de Jesus, e essa,
com certeza um quadro muito conhecido. Talvez, quem sabe, você tenha um desses na sua casa ou algo parecido. Jesus e a Santa Ceia. Quando Jesus instituiu a Santa Ceia. Um momento muito especial, Quinta-feira Santa. Uma imagem, com certeza, presente e conhecida. Agora, cito também Jesus na cruz, morto pelos nossos pecados. Talvez, quem sabe, você tenha visto primeiramente uma imagem de um Jesus mais bonito. Não um Jesus marcado pelo sofrimento e pela morte. Essa é uma imagem tirada do filme A Paixão de Cristo, que de uma forma assim muito chocante, mostra e destaca o sofrimento de Jesus pelos pecados da humanidade. Que imagens você tem bem presentes de Jesus na tua mente? Quais são as mais conhecidas? Quem sabe o Jesus ressuscitado, aparecendo a Maria Madalena, conversando com ela, se mostrando vivo e vencedor. Depois de toda a tribulação, vencer o pecado, a morte e o diabo. Depois de ressuscitar e descer ao inferno, fazer o desfile da vitória, sai da sepultura e começa a aparecer, primeiro às mulheres, depois aos discípulos, transfigurado, vencedor, ou seja, no estado de glória, porque ele era vencedor. Imagens conhecidas de Jesus. Agora, e essa? O Jesus sorrindo. No final do culto passado, eu mencionei um pouco a respeito da história da imagem do Jesus sorrindo. Você já viu muitas imagens de Jesus alegre, Jesus sorrindo? Ou seja, esta é uma imagem, ou seja, este era o quadro original que estava lá. Não no quinto andar subterrâneo de um prédio onde cristãos perseguidos por causa de Jesus rendiam culto a Deus, mas no terceiro andar subterrâneo. Muda muito? Não. Verificando justamente a história dessa imagem, com certeza, para esse colega pastor, professor, mestre da igreja, me refiro aqui ao pastor Leopoldo Heimann, hoje já na glória eterna. Ele escreve no seu livro Leigos da Minha Igreja, ele faz um relato justamente dessa sua experiência vivida naquele país que infelizmente nos dias de hoje persegue o Evangelho. E que infelizmente nesses dias em que inclusive cultos são feitos pela internet e se espalham pelo mundo, ele toma decisões e bloqueia esses cultos para que não entrem e cheguem nas suas terras, em perseguição ao Evangelho, em perseguição à mensagem de Jesus Cristo, o Salvador. Essa imagem, com certeza, do Jesus alegre, é uma imagem menos conhecida. E por isso ela também me chama sempre a atenção. E escreve esse colega, esse mestre da nossa igreja, doutor em teologia, que hoje já está na glória, ele diz: é o Jesus alegre, é o quadro que vi pela primeira vez num culto realizado no terceiro subsolo de um prédio na China comunista. Era um paradoxo chocante. Um povo de aparência triste, ou seja, pela perseguição, pela vida dura e sofrida, ou seja, como escravos de um país. Aí o que acontece? Na parede, um Jesus alegre. Um Jesus alegre contrastando com um povo que ali vivia momentos difíceis e complicados e de perseguição, mas mesmo assim não deixavam de pregar o Evangelho, de levar a mensagem de Deus, de agradecerem a Deus, ou seja, renderem o seu culto a Deus. Com certeza, infelizmente, o Evangelho tem muitos inimigos pelo mundo todo, não apenas na China. Com certeza temos muitos inimigos da cruz de Cristo no mundo aqui, país que nós estamos vivendo, direta ou indiretamente. E nesse momento, eu quero destacar o seguinte,
Que textos bíblicos falam de Jesus alegre? Você lembra? Você sabe? Primeiramente, um Jesus sorrindo. Você consegue imaginar? Uma imagem talvez mais moderna, mais trabalhada por artistas. Uma bela imagem de um Jesus sorrindo. Mas você consegue imaginar Jesus sorrindo? Como você vê Jesus? Como você tem Jesus diante de você? Dois textos que falam do Jesus alegre. Primeiramente, eu quero citar aqui o texto de Isaías 53, o versículo 11, onde fica claro que Jesus sentiu profundo alívio, satisfação, contentamento, alegria e felicidade após a sua grande vitória sobre todos os adversários, sobre o sofrimento, sobre a própria morte e sobre a conclusão da obra da salvação do mundo, conforme destaca profeticamente esse texto de Isaías 53. Outro texto de Lucas, capítulo 10, versículo 17 e 21, que fala da imensa satisfação, alegria, felicidade que Jesus sentiu quando 70 leigos voltaram e com muita alegria relataram tudo sobre o sucesso e a vitória do seu trabalho missionário. Sim, um Jesus sorrindo, um Jesus alegre. Como você vê Jesus? O Evangelho do culto de hoje traz a história dos discípulos no caminho de Emaús. Como é que os discípulos estavam caminhando com Jesus? Como é que foi essa caminhada deles, olhando para a história do Evangelho? Ou seja, literalmente eles caminhavam com Jesus ali, fisicamente perceptível ao lado deles? Mas o que acontecia com eles? Eles reconheceram Jesus? Não, infelizmente não. Vemos o texto que algo fazia que os impedisse de reconhecerem a Jesus Cristo. Agora podemos pensar na mão de Deus no primeiro momento, mas podemos pensar também nas tribulações, nos sofrimentos que eles presenciaram e testemunharam de Jesus. Era o domingo da Páscoa, quando essa história aqui acontece, e dois, então, discípulos de Jesus seguiam, então, em direção a Emaús, conforme relata o próprio texto, então, do Evangelho, que ficava a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. E eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, e enquanto conversavam, e diz aqui o texto, discutiam. Talvez você sabe que por vezes em conversas, talvez com a família, com os amigos, por vezes há discussões também. Quem sabe conversas mais quentes, mais calorosas. E eu imagino ali aqueles dois discípulos conversando e falando sobre tudo, um misto de sentimentos, também muitas informações, e aquilo ali estava presente enquanto eles se dirigiam para Emaús. E enquanto eles conversavam e ora discutiam calorosamente, Jesus chega perto deles e começa a conversar com eles. Ou seja, mas eles não percebem Jesus. Eles não reconhecem Jesus. E nós podemos ver que, de fato, aqui a história segue, eles seguem conversando e Jesus diz, poxa, mas o que aconteceu? Sobre o que vocês estão conversando aí pelo caminho? Ou seja, por que esse assunto aí talvez está tão quente entre vocês aí? O que acontece entre vocês? Aí eles param de um jeito triste, diz o texto do Evangelho, e um deles, chamado Cleopas, diz, será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Mas Jesus perguntou assim, mas o que aconteceu lá nesses últimos dias? Olha, o que aconteceu com Jesus de Nazaré, este homem era profeta e para Deus e para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes, os sacerdotes, os nossos líderes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. A nossa esperança é que ele fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Ou seja, eles tinham um sonho político, um ideal político de libertação. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Olha agora, umas mulheres foram lá e disse que viram, ou seja,
Não encontraram o corpo dele, disseram que anjos disseram que ele está vivo. Alguns dos discípulos correram lá e também não encontraram o corpo dele, mas também não encontraram Jesus. Ou seja, também não viram o que aconteceu. Podemos pensar também agora um pouco sobre a nossa vida. Nós também caminhamos com Jesus. E levanto a questão para você, querido irmão, querida irmã, e nós percebemos a presença dele? O que impede, ora, nós de percebermos também a presença de Jesus que caminha conosco, que conversa também conosco, ou seja, que se mostra na nossa vida e que diante da sua história, dos fatos, das verdades, também busca tocar no nosso coração, ou seja, mostrar a verdade, abrir os nossos olhos, para que nós possamos crer e perceber nas suas palavras e promessas, e assim, entre meio às marcas, momentos difíceis da vida que o pecado traz, para que possamos de fato vivermos e estarmos felizes ou estarmos alegres. A questão, queridos irmãos, queridas irmãs, que eu levanto então nesse momento também diante de vocês, é o que preocupa as pessoas nos dias de hoje? O que preocupa você, querido irmão, querida irmã? Você também anda entristecido? Quem sabe conversando muito, quem sabe até discutindo muito entre meio a tudo, mas quem sabe tomado por tristezas, por sentimentos de ansiedades, preocupações, temores. A causa maior, ou seja, o que tem nos atrapalhado sempre na caminhada com Jesus, e no crermos nas suas palavras e promessas, e o percebermos e sentirmos, com certeza é o pecado. O pecado que o próprio Cristo lá na cruz pôde exclamar: está consumado. Pesquisas mostram o que preocupam as pessoas nos dias de hoje. E é interessante. Olhando um texto aqui de 2013, ele justamente aponta essa pesquisa e diz assim: as doenças, o desemprego, a violência e a insegurança são as coisas que especialmente preocupam as pessoas. Pensando agora em tempos de pandemia, Covid-19, mudou alguma coisa? As doenças, desemprego, violência, insegurança. Sintomas desse mal chamado pecado, que Jesus vem e vence e por isso traz amor, perdão, salvação, ou seja, renova a vida. Podemos agora olhar para o texto e quero justamente destacar essas verdades. Como Jesus agiu diante dessa situação com relação aos discípulos. Primeiramente, Jesus se junta a eles, não os abandona, ou seja, não os deixa de lado, ele vem ao encontro deles, como Deus costuma fazer, e oportuniza que eles abram o coração no diálogo. Ou seja, ele os instiga para que eles falem sobre aquilo que de fato os incomodava, os impressionava, o que trazia esse misto de sentimentos e confusões, então, nesse momento. Foi isso que Jesus fez. Ele caminhou com eles num primeiro momento e oportunizou para que eles abrissem o coração e dialogassem com ele, pondo justamente para fora essas questões também diante dele, que é mais do que um amigo que pode de repente ouvir ou discutir e dialogar conosco, mas é alguém que de fato, como diz o salmista do culto de hoje, ouve as nossas orações, que é poderoso, que nos salva, que nos socorre, que é misericordioso, ou seja, que pode enxugar as nossas lágrimas e nos carregar no colo. Mas Jesus também, ele no segundo momento, ele censura a incredulidade. Ou seja, diante da fragilidade espiritual, ele não se cala. Ele usa palavras fortes e até diz assim: puxa, como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas já disseram. Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou ainda a explicar
todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Ou seja, ele fez uma viagem dentro das revelações de Deus na sua palavra, começando pelos profetas, chegando até ele. E quando chegam perto, então, do povoado, ou seja, Emaús, o que acontece? Jesus faz de conta que vai adiante, vai deixá-los. Mas caminhar à noite, naquele tempo, não era algo sugerido e que a gente iria permitir, especialmente para aqueles que a gente quisesse bem. E aí eles, diante disso, insistiram com Jesus no seu coração hospitaleiro, disseram: olha, fique conosco porque já é tarde e a noite vem chegando, ou seja, já é perigoso, fique conosco. Então Jesus entrou para ficar com os dois, e aí ele senta à mesa com os dois. Ele pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos. E eles reconheceram Jesus. E aí quando eles reconheceram Jesus, ele desapareceu. Ou seja, Jesus censurou a incredulidade, explicou-lhes as Escrituras Sagradas e partiu o pão com eles. Ou seja, sentou à mesa com eles. E esse era um momento, com certeza, muito especial na vida dos discípulos, como é para nós também, a mesa do Senhor. E nós lembramos da Santa Ceia, que com certeza muitos irmãos e irmãs já têm saudade desse momento de sentarem à mesa do Senhor, ou seja, de se achegarem à mesa onde o próprio Senhor Jesus vem, com seu corpo e sangue mediante a palavra, no pão e no vinho, para trazer a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna. Mas que bom que Ele também vem a nós e nos assiste na sua palavra. Ele também censura a nossa incredulidade, a nossa pequena fé, falta de fé, podemos dizer assim, no sentido de dizendo não que não temos fé, mas que ela seja frágil. Ele nos censura e chama atenção, por vezes até, quem sabe, na ausência da fé, total da fé. Ele oportuniza a Escritura e ele parte o pão com eles. Aí eles são fortalecidos novamente. Ou seja, os olhos deles são abertos. Aí percebemos o que nós precisamos também nesta caminhada com Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus também caminha com você, Jesus caminha comigo. Nós também caminhamos com Jesus. Nós sentamos à mesa com Jesus e o reconhecemos. Em que momento reconhecemos Jesus? Quais são os efeitos da falta de reconhecimento? Nós vimos nos discípulos. Quais são os efeitos da falta de reconhecimento de quem é Jesus também nos dias de hoje? Podemos pensar em toda a sociedade. Podemos pensar nas autoridades do tempo de Jesus, nas autoridades dos dias de hoje, como agem e se colocam diante das verdades de Deus e Jesus. Que valor Jesus tem para o mundo que nós vivemos? Que valor Jesus tinha para as pessoas no seu tempo? Quais são os efeitos da falta de reconhecimento? Qual é a atitude de Jesus frente aos discípulos e frente a nós? Você lembra desta poesia? Com certeza ela mostra muito bem qual é a atitude de Jesus frente a você e quanto a mim. A poesia Pegadas na Areia. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que andava a passear na praia com o Senhor. E no firmamento passavam cenas da minha vida. Por cada cena que passava, percebi que ficavam 2 pares de pegadas na areia. Um era meu e o outro era do Senhor. Você pode imaginar assim Jesus na tua vida. Na caminhada da tua vida, caminhando ao teu lado, junto de você. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso me aborreceu deveras e perguntei então ao Senhor:
Senhor, tu disseste que uma vez que sigo o teu caminho, ou seja, que estou contigo, que tu andarias comigo em todos os caminhos, em todos os dias. Contudo, notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo porque é que nas horas em que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste sozinho. O Senhor me respondeu: meu querido filho, jamais te deixaria nas horas da prova e do sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi exatamente aí que eu o peguei no colo. Sim, foi exatamente aí, nos momentos mais difíceis, que Ele nos carregou no colo. É nos momentos mais difíceis que hoje Ele também continua nos carregando no colo. Afinal, de quem nós estamos falando? De alguém que abandona alguém nos momentos difíceis? Nas tribulações? Não, nós estamos falando de Deus, que é grande no seu amor, que ouve os seus filhos quando oram, quando clamam por socorro, mesmo que laços e morte, horrores da sepultura, talvez nos tornem aflitos e quem sabe apavorados. Quando clamamos, Ele ouve e é presente, porque Ele é bondoso, Ele é fiel, Ele tem compaixão, Ele protege, Ele salva, Ele livra da morte e faz parar as lágrimas e não deixa a gente cair na desgraça. Esse é o nosso Deus. Esse é Jesus, querido irmão, querida irmã, que te ama. Como é que você está? Você tem estado triste? Você tem estado... Como você tem andado na presença, então, de Jesus? Como você tem andado, então, com Ele? Motivado no seu amor e graça, e por isso também com o salmista dizendo: puxa, ó Deus, para te agradecer eu quero viver uma vida de obediência a ti, seguir melhor os mandamentos. Me ajuda, quero aprendê-los e vivê-los melhor, pelo teu Santo Espírito. Quem sabe motivado no amor também, dizendo: ó Deus, eu quero te servir como a minha mãe te servia. Que privilégio tinha o salmista, uma mãe que servia e era um modelo de fé e serviço a Deus. Ó Deus, para te dar graças, quero te levar ofertas para render graças a ti. Ou seja, quero te dar aquilo que prometi, motivado no amor e na graça. Como você tem andado na presença de Jesus? Com alegria? Motivado nesse amor e graça, diante do próprio Deus, diante também do próximo? Ou ora com dúvidas, quem sabe que Deus também te abandona? Ou que não há motivos para alegria e tristeza? Quero nesse momento citar Lutero, reformador da igreja. Ele com a sua família vivia momentos muito especiais, a partir do amor e da graça, ora meditando na palavra, cantando e louvando e adorando a Deus. Que imagem bonita, com certeza, essa também, um quadro conhecido, famoso então também de Lutero. Uma bela imagem. Ele cantando e louvando a Deus junto da sua família, rendendo culto a Deus. Talvez é o que você e eu estamos fazendo também nesse momento. Agora juntos, ligados pela internet, mas também com a nossa família e os nossos queridos. E temos todos os motivos para isso sempre. Mas o que acontece? Certo dia, Lutero andava muito cabisbaixo e triste, desanimado de tudo, das coisas. E sua esposa, Catarina, conforme a primeira imagem, era uma imagem de um casamento, ou seja, um quadro feito, e dizem que era do casamento de Lutero, mas tenho as minhas dúvidas, né? Gostei mais da segunda imagem, uma homenagem nos 500 anos da Reforma, feita também, uma das imagens então mais atualizadas, de Lutero e Catarina. Catarina, esposa de Lutero, percebendo aquela tristeza, ela se veste toda de preto, ou seja, de luto, e vai até Lutero. Quando Lutero olha para ela, se assusta e diz: puxa vida, o que aconteceu? Quem faleceu? Quem foi a óbito? Aí Catarina diz para ele: olha, Jesus foi a óbito.
E eu acho, pela tristeza que você tem, ele continua na morte e não saiu de lá. Porque do contrário, você não teria motivo para estar tão triste e abatido como você tem estado. Uma lição fantástica de Catarina para o seu marido Lutero, que ora era um homem tão forte, um homem de Deus, um instrumento fantástico na história da humanidade. Mas onde de repente a sua esposa vem com o seu jeito e diz: olha, Cristo vive. Você não tem motivo para estar triste em situação nenhuma, por piores que pareçam as coisas. Você, querido irmão, querida irmã, não tem motivo para estar triste por piores que pareçam as coisas também na tua vida. Caminhamos com Jesus. Um Jesus alegre, um Jesus vencedor. E ele tem motivos para estar alegre. O resultado do seu penoso trabalho lhe trouxe satisfação, ou seja, a salvação para o mundo. Quem nele crer será salvo. Dentre as muitas imagens de Jesus, lembremos do Jesus alegre. Gostei muito dessa imagem mais atualizada, moderna, de Jesus sorrindo. Jesus feliz, vencedor. Também feliz pelo resultado do seu trabalho, do trabalho da igreja, pela semeadura da palavra, pelos muitos que creem nele, confiam e esperam nele. Feliz também por você, que confia e crê nele, que caminha com ele rumo à eternidade no céu, e que aqui na vida entremeia todas as situações, é fortalecido e orientado por ele. E mesmo entre meio, talvez há lágrimas, tem as suas lágrimas enxugadas, talvez entre os tombos tem o colo dele. Lembremos a poesia Pegadas na Areia, ou seja, é o cuidado de Jesus. Esse sim, jamais te abandonará, sempre estará contigo. E motivados neste amor, é que nós sempre louvamos e adoramos e servimos a Deus na igreja. E é motivados nesse amor que queremos levar a sua mensagem para que mais pessoas creiam e sejam salvas. Inimigos da cruz de Cristo há muitos no mundo, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, a mensagem do Evangelho será pregada em todo o mundo. E nós sabemos que em lugares onde a fé é perseguida, ainda mais a mensagem do Evangelho se alastra. E foram os momentos na história da humanidade em que mais o cristianismo cresceu e se fortaleceu. Foram nos momentos difíceis. Talvez seja nesse que nós também como igreja estejamos passando em todo o mundo, também aqui. Seja um momento em que nós ainda mais, na ação do Santo Espírito, sejamos fortalecidos e nos alegremos com Jesus que é conosco. Ele é o Deus conosco. Em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Esse é o momento das ofertas, que obviamente não são levadas até o altar, conforme Deus espera de nós e nos orienta nesse momento, mas ofertas que ora são feitas por depósito ou transferência bancária. Caso alguém precisar desses dados, informações, nós podemos também oportunamente passá-los então a quem desejar. Também estão publicados no Facebook, blog também da congregação. Cantemos Tudo o que eu tenho, Senhor.
Queremos, neste momento, falar com Deus em oração. Convido você também a participar neste momento. Parte do oficiante tem parte também da congregação, ou seja, de cada um de vocês. Todo-poderoso e eterno Deus, digno da reverência de todos os homens, agradecemos-te de coração pelas inúmeras bênçãos que sem mérito ou dignidade da nossa parte nos concedeste. Louvamos-te especialmente por teres preservado entre nós a tua palavra salvadora e os santos sacramentos. Pedimos-te, Senhor, que concedas à tua igreja pureza de doutrina e pastores fiéis que preguem a tua palavra com ousadia e poder. Permite a todos que a ouvem uma correta compreensão e confiança na mesma. Envia trabalhadores à tua seara e abre a porta da fé aos que ainda não te conhecem. Lembra os inimigos da tua igreja com misericórdia e concede-lhes o arrependimento para a nova vida em Cristo. Protege e defende a tua igreja de todos os perigos e tribulações. Fortalece a nós e os demais cristãos para que coloquemos a nossa confiança exclusivamente na graça revelada em Cristo e ajuda-nos a combater o bom combate da fé para que alcancemos, afinal, a nossa salvação eterna. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Derrama a tua graça e o teu amor sobre todas as nações da terra. Abençoe especialmente a nossa pátria, o seu povo, e a todos que ocupam cargos de liderança e autoridade. Faze resplandecer a tua glória no meio do povo, para que haja misericórdia e verdade, justiça e paz em todos os lugares. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Entregamos aos teus cuidados as nossas escolas e pedimos que concedas que nossos filhos cresçam num conhecimento e sabedoria que seja útil, bem como nas virtudes cristãs, e ajuda-os para que possam produzir bons frutos para a vida aqui neste mundo. Dá sabedoria, senso de responsabilidade, espírito de sacrifício e paciência aos professores e mestres, para que possam cumprir com alegria e prazer a vocação de educadores à justiça que provém de Cristo. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Bondosamente defende-nos de toda calamidade, proveniente de incêndio e inundação, guerra e doenças contagiosas, de escassez e fome, de marginalidade, crime, desemprego e de qualquer outro mal que possa afetar o nosso corpo. Cuide e faze prosperar a cada um em sua vocação e permite que todas as ciências e artes úteis floresçam entre nós. Sê o Deus das viúvas e dos órfãos, o ajudador dos enfermos e necessitados, o confortador dos abatidos e aflitos. De uma forma especial te pedimos pelo Paulo Fernando Ridger, que está no hospital em Porto Alegre, que está numa situação de grande fragilidade, em consequência de um AVC, que é amigo também da Eliane Rodrigues. Assista a ele e te rogamos por ele, se for de tua vontade, que ele possa se recuperar e voltar para os seus. E se tu quiseres chamar que seja em Cristo para a salvação, conceda a força, o ânimo e a coragem aos seus queridos que estão atribulados com ele. Te pedimos também pelos demais enfermos que sofrem e que tu conheces e sabes muito bem, daqueles que estão também nos hospitais, ora trabalhando ou precisando de cuidado. Olha para os enlutados e todos aqueles que vivem situações especiais, talvez escravizados pelas drogas, pelos vícios e outros caminhos. Queremos também neste momento te agradecer, ó Deus, por todos os aniversariantes que tu tem abençoado e assistido. Tu sabes quantos e quais são. De forma especial, queremos te agradecer por tudo que tu fizeste até o momento, pelo pequeno Davi Scherer. Queremos, ó Deus, te pedir por ele, olha misericordiosamente também para ele nas suas tribulações e dificuldades, e dirija tudo pelo melhor para a tua honra e glória, o bem dele e dos seus queridos. Sabemos que tu o amas mais do que todos. Abençoe o pequeno Davi e também os seus queridos em todos os dias, e dirija sempre tudo pelo melhor na vida deles. Em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Aceita, te imploramos, nosso corpo e nossa vida,
nossos corações e nossas mentes. E as ofertas que trazemos a Ti para o Teu louvor e serviço, desta forma por depósitos e transferências. Por Tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Como estrangeiros e peregrinos que somos neste mundo, ajuda-nos por meio da verdadeira fé e uma vida agradável a Ti, a nos prepararmos para a vida que há de vir, fazendo a obra que nos confiaste enquanto é dia, antes que venha a noite, quando ninguém mais quer trabalhar ou pode trabalhar. E quando vier a nossa hora derradeira, sustenta-nos com o Teu poder e recebe-nos em Teu reino celestial. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cantemos neste momento, Eu Só Confio no Senhor. Só confio no Senhor e não vai falhar. Eu só confio no Senhor se o agradar. Se o sol chegar a escurecer e o céu voltar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Posso confiar que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu voltar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele eu confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu rei. Agora sou feliz, agora sou feliz. Como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele eu confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu rei. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Nesse momento final, saúdo a todos vocês, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, então pela participação aqui deste culto, também a todos os que nos visitam, que participaram também conosco desse momento de louvor, adoração, momento em que Jesus falou conosco nas Escrituras, nos explicando, nos fortalecendo na fé, para que possamos assim caminhar melhor, entre meio a todas as situações e momentos que vivemos então aqui na vida. Que bom e sempre bem-vindo, querido irmão, querida irmã, à Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado. Com relação à agenda, quarta-feira temos estudo bíblico, uma live também pelo Facebook,
todos convidados a participarem. Quarta, às 19h30. Próximo sábado, assim como aconteceu hoje, instrução de confirmandos. Ou seja, nós tivemos então, pelo Google Meet, tivemos instrução de confirmandos, ou seja, aula virtual. Então nós queremos lembrar, 1h30, então o segundo ano, às 13h30, e às 14h30, então o primeiro ano então, da instrução então, de confirmandos. Então, também lembrando que o culto, né, no próximo final de semana, né, se nada mudar, será então da forma como aconteceu no dia de hoje. E qualquer mudança será amplamente então divulgada. E o culto também que aconteceu aqui hoje fica gravado e disponibilizado também no Facebook, para quem quiser render esse culto a Deus posteriormente, ou também pelo YouTube. Nós estaremos disponibilizando então o culto para aqueles que não têm especialmente o Facebook. Nós temos irmãos que não têm, então a gente disponibiliza e oportuniza que possam renderem o culto também depois, posteriormente no YouTube. Abençoada semana a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. Sigam com Jesus e sigam bem. Lembrem do Jesus alegre, que caminha contigo e comigo, que é o Deus e homem, o Salvador, o vencedor. Siga com Jesus e siga bem. Abençoado final de semana e semana para você e os teus queridos. Amém.